Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mônica Suculentas e Companhia. Eu sou a Mônica Valença. Hoje um tema bem importante e que eu vou tirar dúvidas diversas. Eu preparei um manual passo a passo. Quando fazer, como fazer, o momento da rega, quando plantar e quando regar. E qual o local onde devemos colocar as nossas plantas. Um manual completíssimo. São dúvidas que vão surgindo ao longo dos vídeos que eu vou fazendo, porque eu faço muitos cortes nas minhas plantas aqui. Eu trabalho no comércio das plantas suculentas, além de colecionar. Aqui está uma parte da minha coleção. E vai surgindo algumas dúvidas ao longo desses vídeos. Para você que está iniciando, que ainda tem medo de fazer esses cortes, essas decaptações, não importa o tamanho da sua planta, se ela é de porte pequeno, médio ou grande. Sempre podemos multiplicar as nossas plantas. Nós começamos com quando fazer. Qual o momento certo da gente fazer os cortes, as decaptações das nossas plantas. Preferencialmente, na época da primavera. É a estação do ano melhor, porque as plantas estão em total desenvolvimento. Salvo aquelas que entram em dormência na primavera. Primavera e verão, aí volta o outono e elas então retomam o desenvolvimento. Mas então eu vou ter que esperar até a primavera para fazer isso? Não, não precisa. Este é o período ideal. Então, se você entra na primavera e quer trocar de vaso, fazer mudas, limpeza, manutenção, adubação, tudo é melhor na primavera. Eu, por exemplo, faço o ano inteiro. O que a gente tem que tomar cuidado? Então, eu posso fazer decaptação ou corte das minhas suculentas para multiplicá-las o ano inteiro. Mas temos que ter alguns cuidados. Para que a gente possa fazer o corte, a decaptação das nossas plantas para multiplicar, em qualquer época do ano, ou seja, o ano todo, é importante vocês prestarem atenção nos períodos mais úmidos, tá? Do ano, da semana, do mês, em que você queira fazer esse procedimento. Então, se você evitar os dias mais úmidos, não que você não possa, porque assim nós podemos evitar contaminação de fungos, bactérias nocivas para as nossas plantas. Outro ponto muito importante. Quando elas estiverem bem hidratadas. Então, não importa a época do ano, mas sua planta tem que estar bem hidratada, tá? Porque aí é sinal de que ela está saudável. Então, certifique-se de que sua planta está hidratada. Não está? Hidrata bem, faz uma rega abundante, pode fazer até aquela rega de imersão, que essa aí não tem como falhar. Vai então, o substrato vai absorver toda a água que precisa e assim ela se hidrata rapidinho. Algumas plantas 2 dias, 3 dias já estão totalmente hidratadas. Outras podem levar mais tempo. Tá hidratada? Então, bora pro corte. Quando podemos também fazer esse corte, é também... Algumas pessoas seguem a lua, tá? Semana da lua cheia, lua nova, lua crescente. Uns preferem fazer na lua nova, outros dão preferência para lua cheia, outros tanto faz, né? Eu, por exemplo, faço menos na minguante, crescente, nova e cheia. Se eu preciso fazer, se há necessidade daquela planta, ela não está bem, eu tô percebendo que ela tá com algum probleminha, eu faço. Porque é melhor fazer, mesmo sem observar em que lua nós estamos, do que deixar essa planta aguardar aí 7 dias, né? Porque normalmente a mudança da lua é de 7 dias.
façam o corte também, independente da lua, se sua planta não estiver bem. Agora, se você quer esperar, né, você simplesmente só quer multiplicar a sua planta, você pode também escolher as luas diversas que tem. Que cada lua tem lá o seu objetivo em função com a natureza, né? Ela tem a ver com todo o líquido do nosso planeta, a nossa água, a água que tem no planeta. Agora, nós passamos para o como fazer esse corte. É simples, né? Pensamos, só cortar e tudo bem. Sim, de modo geral, é só isso mesmo. Mas existem diferentes espécies de plantas suculentas com diferentes caules. Caules mais finos, medianos, uns bem grossos. Quando elas estão, então, pescoçudas, né? Que são as gigantes, que crescem muito, formam um caule quase que lenhoso. E aí, eu posso usar uma tesoura? Eu posso usar o que para cortar essa planta? Dependendo, você pode usar uma tesoura. Se for aquelas tesouras de poda de jardim, de corte, essa corta os galhos mais grossos. Você pode usar faca, você pode usar fio dental e você pode usar fio de nylon. Mas não se esqueçam de esterilizar sua ferramenta, seja tesoura, seja faca, sempre esterilizados. E quando plantar essas mudas? Muito importante, porque cortar é muito simples, é muito fácil, né? Apesar da gente ter algumas regrinhas que vai ajudar bastante essa planta se proliferar mais, nós conseguirmos mais mudas, mas esse já é um outro assunto, já é específico à propagação dessas plantas, de obter mais mudas. Cortamos a nossa planta ou decapitamos, então o que fazer agora? Agora você vai esperar no mínimo 3 dias para que este corte cicatrize, tá? Os dois, né? Foi um corte, porém um você tirou uma roseta e o outro ficou o caule plantado. Se ele estiver saudável, ele vai continuar brotando. Os dois precisam cicatrizar antes da primeira rega. E por que eu digo no mínimo 3 dias? É muito relativo esses 3 dias. Por quê? O tempo úmido altera quantos dias sua planta vai cicatrizar, tá? Se ele está úmido, vai demorar mais tempo. É igual uma ferida, né? Quando nós machucamos ou uma criança se machuca, então, até formar aquela casquinha, não é? De cicatrização, demora alguns dias. Então, se você molha, demora muito mais. E molhando, você tem as chances muito mais altas desta planta ser acometida por fungos ou bactérias nocivas que vão trazer doenças para sua planta e você perder. E não é o que a gente quer. A gente quer ter sucesso nesses cortes, não é? Deixamos cicatrizar por 3 dias num potinho, num pratinho, numa bandeja de ovos, seja onde for. Ou também podemos colocá-la direto no pote já, plantar, de fato, mesmo sem raízes, porque o corte é o quê? Para depois elas brotarem raízes e nós termos uma nova muda, ou 2, 3, quantas vocês fizerem. Então, eu também posso colocar, já plantar num vaso definitivo, que ela vai ficar ali por um bom tempo, mas esse substrato não pode estar molhado, ele tem que estar totalmente seco. E assim a gente evita proliferação de doenças. Onde colocar nossas plantinhas, gente? Esse aí é um cantinho que é difícil assimilar, né?
porque é meio abstrato eu dizer para você que nós temos que colocar no local com muita claridade, porém sem sol direto nesta planta, tá? Mas é uma claridade que não deixe sua planta estiolar, perder a forma, né? Esticar e perder a forma natural dela, que é o que deixa ela bonita, tá? Dependendo da claridade que você deixa, ela não perde nem a cor que ela tinha. Então, tem que ficar de olho se aquela claridade que você vai colocar, de fato, tá sendo bacana para aquelas mudinhas que foram cortadas. Ai, não, tá estiolando, então tá muita sombra, gente. Tira ela, coloca em local que tenha mais claridade, tá? Quando não tenho esse espaço, Mônica, como é que eu faço? Você vai ter que procurar um local que bata o sol o mais cedo possível. Aquele solzinho mais suave da manhã, 7 horas da manhã, ou então do fim da tarde, depois das 5. Por quê? Porque a planta vai desidratar se você colocar ela no sol, direto com raios solares. Ela desidrata mais rápido. Quando regar? Esse ponto é importantíssimo, gente. O momento da rega. Então, cortei. Ela está cicatrizando ou está no pote já com o substrato sequinho. Já rego? Não. Quando eu vou regar? Daqui uma semana, tá? Não tenha pressa, ela não vai sentir sede, porque a planta só absorve água pelas raízes, não é? Ela transpira pela folha, mas ela não absorve água pela folha. Então, ela está decapitada, sem raiz, não tem como ela sugar a água que você vai regar. E se essa cicatriz não estiver bem cicatrizada, por exemplo, aquela que você já colocou no pote lá, se esperou 3 dias, ela dentro do substrato, ela vai demorar mais do que fora do substrato para cicatrizar, tá? Porque fora vai ter uma ventilação maior e com isso ela seca mais rapidinho, cicatriza rapidinho. Então, quando colocada no substrato, que fica mais prático pra gente, né? Porque a gente já vai cortando, já vai colocando. Vai aparecer imagens disso que eu tô falando pra vocês. 1 semana vocês têm que esperar, tá bom? 3 dias ela cicatriza fora. No substrato ela vai demorar um pouco mais. Mas mesmo cicatrizada, não deve regar. Ai, tá cicatrizada, plantei, vou regar. Não, aguarda 1 semaninha, tá? E então comece. Porém, esta primeira rega e talvez a segunda rega não possa ser em abundância. Que é aquilo que a gente explica, né, para todo iniciante no cultivo das suculentas. Regue em abundância. Você vai regar em abundância uma planta que já tem com a raiz formada, mesmo que ela ainda vá brotar mais raízes, aí sim, né? A gente rega em abundância. Mas ela tá ali, sem raiz alguma, não vai sugar água. Você vai regar hoje, plantou, já rega. Tudo bem, pode ser que ela não aconteça nada, não apodreça. Mas aí daqui 3 dias você rega de novo, e 3 dias rega de novo. Ai, tá calor, vou regar, vou molhar. Não, gente, não tem raiz. Não suga água, não absorve água, tá? Então é a paciência de aguardar esse período. Aí você vai ter sucesso com certeza. Aí tá, molhei daqui 1 semana, ótimo. Vou molhar de novo. Algumas plantas com 1 semana, 7 dias, já conseguem brotar algumas raízes. Então também não preciso me preocupar em abundância. Eu vou regar sutilmente, eu vou umedecer aquele substrato, tá? Porque eu já tenho ali umas pontinhas de raízes. Ela já vai iniciar o processo. Com certeza, com 15 dias, elas estarão já com várias raízes.
salvo algumas espécies que demoram mais que outras. Por que eu digo isso? Porque você regou, depois de uma semana, se você começar a regar dois dias, três dias por causa do calor, vai manter uma umidade por muito tempo e vai apodrecer o caule, tá? Não importa se ele está cicatrizado. Pode, sim, apodrecer esse caule mesmo ele estando cicatrizado, tá bom? Porque a umidade traz o quê? A proliferação de fungos, né, e bactérias nocivas para as nossas plantas. Às vezes a cochonilha vem e detona lá com o caulezinho, começa a sugar nutrientes. Então, aí o sucesso vai, ó, vai para o insucesso. Por último, e não menos importante, é uma dica top para quem quer acelerar o processo de enraizamento das suas plantas. Nós podemos usar dois tipos de enraizador. Um caseiro, que não todas as pessoas, mas a maioria deve ter em casa, que é a canela, tá? Tanto a canela em pau, que ela você pode fazer a solução, né, misturando com água, deixando de molho ali por uns dias, e regar suas plantas. Já na primeira rega você já joga ali uma aguinha com cautela, né, porque ainda não tem raiz, para estimular a brotação dessas raízes mais rápido. Ou você pode usar em pó, quando você faz o corte. Vai aparecer um trechinho eu mostrando para vocês como que é feito isso. O segundo enraizador são esses processados, industrializados, conhecido como químicos, que na verdade ele é um fertilizante, né? Esses fertilizantes, eles têm hormônios que vão estimular muito mais rápido as brotações das raízes. Existem várias marcas aí no mercado. Eu tenho um que estou usando, inclusive já mostrei aqui em vídeos como é que eu utilizo. Normalmente esses enraizadores vocês podem usar tanto seco, quanto em spray, quanto empanando ali o caulezinho, né, a pontinha do caule, regando a planta. Então, esses dois tipos de enraizador é possível ser usado para estimular a brotação de raízes. A vantagem deste fertilizante, os nutrientes necessários que vão fortalecer as suas raízes. Elas vão crescer com muito mais saúde e vão desenvolver plantas mais saudáveis, tá? Então, é utilizado por muitas pessoas que comercializam, que têm grandes estufas profissionais. Eu não sou da grandes estufas, é uma estufa pequena, aqui mesmo na minha casa, na minha laje, mas eu tenho um fluxo muito rápido de vendas, né? E faço muita muda, que eu gosto muito. Então, por isso, ela enraizando mais rápido, eu vendo ela mais rápida, né? Ou então monto o meu arranjo mais rápido, com elas já enraizadas. Apesar que nada impede você montar um arranjo com elas sem raízes ainda. Entenderam? Então, vejam o vídeo agora de como utilizar, tá? Esses enraizadores. O que acharam deste manual, o passo a passo, todas as formas de você obter mais sucesso? 100% nós não podemos dizer, né? Porque a planta é um ser vivo, por mais que tomemos cuidado com essa planta, como esses cuidados que eu acabei de passar para vocês, ela é um ser vivo, pode ficar sim doente, né? Pode se acometer de algum fungo, por mais cuidado que tenhamos. Tá? Esse fungo pode estar inclusive no substrato. Então, por isso, um bom substrato, um substrato saudável,
é importante para não acometer sua planta de doenças. Eu espero que tenha atendido aí as expectativas de quem tem essas dúvidas, que este manual sirva para vocês terem sucesso e muitas mudinhas lindonas. Um beijo, tchau, tchau.